Pão de Vida, hoje, quinta-feira, dia 26 de março desse ano 2026, que nós estamos nele. Mais um dia de leitura de Palavra de Deus, através do nosso manual Pão de Vida, que está bem despertando a nossa maneira de andar com Deus. Amém? É mês de março, nós colhemos um versículo que nós seguimos até o final de março. Vamos pensar até ali, vamos memorizar o versículo, vamos cornar, eu tenho ele na cabeça. João 14, versículo 27. E fala, não diz a vós com paz, não dá vós minha paz. Encana da vós ele, suma com o mundo tá dá. Vou descansar, vou coração tarpalhado, acabou medo. Amém? Esse é o versículo de mês que nos acompanhamos. Amanhã, sexta-feira, nós abrimos a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6 até versículo 11. Leitura do ponto de vida da manhã está no 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até versículo 11. Amanhã, na voz de nosso irmão Zico. Mite o separador na 1 Timóteo, capítulo 6, tá bom? A hoje, nossa leitura está na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 até versículo 17, maneira que a missionária Júlia aonde dá indicação. Amém? Esse que nasceram na leitura. Tema que o ponto de vida te ensina hoje e falando cerimônia de demônios. Cerimônia de demônios. Maneira que nós sabemos, que nós falei dias, livro de 1 Coríntios e carta que o apóstolo Paulo escreveu para irmãos da igreja de Coríntios, para pedido, dúvidas, assuntos, problemas que tem lá. Então, cada problema está na responder. Cada problema está a responder. Então, ponto de vida e o manual que está te ensinando leitura da palavra de Deus e está depois e está te ensinando reflexão para nós. Aplicação para nossa vida cristã, a nós que nós vivemos, a nosso povo guineense, que Deus me esteja papel conosco, a nós que me esteja moldado, a nós que Deus me esteja preparando para poder, ou que nós está preparado para nós atingir outro povo. Primeiro, a mim que tenho que consagrar minha corpo, a mim, tenho que consagrar minha vida, assim para poder, para Deus estar na minha vida e assim para Deus na minha vida, não está poder atingir outro povo, outra nação, outros gentes, para Deus. Assim que está funcionando. Amém? Primeiro, é isso que nós temos que fazer. Povo guineense, não presta atenção, não ama pão de vida, não ouve a palavra de Deus, não diz a Deus para transformar a vida. Para ver o poder da palavra e está transformando o homem. Tem o poder para transformar o homem. Para mudar nessa maneira de pensar, se o homem seta. Para ver Deus está em cana, põe a força. Jesus fala, ali está na porta, na conque. Se alguém ouve minha voz, se, e condição. Se não ouve, não seta, não põe na prática, não olha resultado da obediência. Amém? Então, ponto de vida está no 1 Coríntios a hoje, capítulo 10, versículo 14 até versículo 17, que te ensina o tema cerimônia de demônio. Versículo que na Bíblia apoia e que primeiro versículo, que o ponto de vida na vai tocar sobre o assunto que o ponto de vida me se trata, e é versículo 14 que nós lei, e fala, assim, queridos irmãos, boa cura de adorar irão. Esse que é o assunto principal, esse que é o evangelho de Cristo, para sair fora. Amém? Então, nós vamos fazer leitura na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, nós lei, versículo 14 até versículo 17. E fala assim, assim, queridos irmãos, boa cura de adorar irão. Na falar com vós, suma gente de entendimento. A vós próprio, vos poder julgar que é que não fala. Corpo, que não usa na cia do Senhor, que não fala, Deus obrigado para ele, se não vive nele, não toma parte do sangue de Cristo. Pão também, que não está quebra, se não comer, não toma parte do corpo de Cristo. Maneira que ser pão, a nós tudo no teu, mas não ser corpo só, para
não está comer de que pão são. Amém? Eterno Deus, essa é boa palavra. Instale só a minha irmão. Bem dando entendimento. Abençoe as palavras, Espírito Santo, conduzindo para não entender. Para edificação de vida de cada para não lançar para servir o povo nome engabado. Obrigado. Abençoe as palavras, instale para usar. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a resposta que o apóstolo Paulo começa neste capítulo 10, e começa aviso contra Irã. Então, gosto de continuar no versículo 14, cerimônia de demônios. E na Bahia, assim, toco não acaba capítulo 10, que não trata tudo sobre o que eu falado já de Irã. Então, não vai ouvir comentário. Então, ele que não lê, apóstolo Paulo começa a mostrar maneira que não está ligado. Maneira que não está ligado com Cristo. Santa Ceia que não está tomando. Que pão que não está quebra. Não toma. Na ceia do Senhor, ele mostra a ligação com Cristo. Ele mostra a ligação com Cristo. É comandar e falar logo como assim, queridos irmãos, vou correr da dora Irã. Então, se nós não está ligado com Cristo, não por estar mais ligado com Satanás, adversário de Jesus. Não. Deus ia falar, se não quer saber como amizade com o mundo, inimizade para Deus. Então, e assim, inimizade contra Deus. Então, é comandar, não pode ser o crente, não torna-me a fazer coisas de Irã. E que está combinando. Amém? Então, não há lei, ponto de vida, que cedo manual que na bem orientando, palavra que Deus dá para nós, povo guinense, não vai ler para nós ouvir o que tem para ajudar na edificação de nossa vida sobre o tema que fala cerimônia de demônios. Vamos ler em nome de Jesus. E falando assim, ponto de vida da os, que tema que fala cerimônia de demônios, e fala assim, alguém pode apontar esse cálculo de tema que não tem a os assim? Anta es e para crentes. Sim. E apóstolo Paulo, com Deus da manga de revelação, com provas firmes, com dirigir as palavras para ser querido irmãos na Cristo Jesus. E Camille Zaqueu, que forma este tema não. E assim que por suma subtema na Bíblia de crioulo próprio. E tem alguma questão como este para não pensar dele, ne tema, com leitura da os. Primeiro coisa, e para não saber como, e tem cerimônia de demônios. E tem juntamentos de homens, em algumas cerimônias, com cedo organizado para demônios. E que são como que cerimônias é dirigido para servir demônios, mas também de como e demônios próprios que estão mobilizadinhos para realizar aquela qualidade de cerimônias. E preocupante para saber como algumas cerimônias na nossa vizinhança ou na nossa morança própria e para demônios. Crentes devem ficar conscientes disso e posicionar na sua cabeça na uma maneira que é cana contaminado naquela qualidade evento. Segundo coisa, e como e tem alguns crentes que estão descuidar ou desobedecer a palavra de Deus, que está tomar parte naquela qualidade de cerimônias. Me fala assim, para Paulo manda essa carta com palavra forte para chamar a atenção de crentes. Lembra como essa igreja de Corinto
Não é que o crente zinche com o Espírito Santo, toque tá papia na línguas, na tudo ser cultos, toque tá ultrapassa própria. Essa igreja parece como uma imagem espiritual de que outros naquela altura. Mas mesmo assim, outro deles está tomando parte na cerimônia de demônios. Como é que você está nesse, irmão? Outro coisa, com olha no versículo de Encorna, e de como cada vez que as cerimônias na fazido, e também tão forte para convencer todo crente que firma para analisar coisas com sua cabeça. É comanda, Paulo fala, são para cure, secamente adora Irã. Para capler de pressão de cerimônias, crente tem que cure e sai naquele ambiente, suma que José cure de mulher de Potifar. Outros crentes tá tirando desculpa de como tal cerimônia e nada, ou e bem para Irã, mas e não cultura. Calcular de cultura, que bambu cristão de darmabinho na chão, ou fazer tipo de baio que ninguém pode baia diante de Deus. Tudo que você está fazendo, que sai fora da palavra de Deus e está metido no caminho da adora irãs. Essa é verdade, irmão. É comanda, Paulo chamou atenção para a questão de Santa Ceia. Todo crente que está tomando parte na Santa Ceia, se viu como por decidir não tomar parte de Cristo ativamente. Como agora, que você toma parte de Cristo, você vai tomar parte de demônio mais. Esse início de sincretismo fino, que está te morto espiritual. Na fim, está te morto físico também. Boa ligação com descrentes assim e que adora Irã que está nele. Ora para Deus e abre o olho de tudo crentes para não reparar tudo qualidade de cerimônias que tem na nossa sociedade que serve para demônios, mesmo que é pintar com nomes religiosos. Pedir para Deus dar crentes decisão forte de correr de toda forma de adorar Irã sem justificar nada com sua cabeça. Amém? Assim que comentário, assim que aplicação de nosso ponto de vista em relação à leitura que nós leí, capítulo 10, versículo 14 até versículo 17. Essa é a aplicação dessa mensagem para nós, com perguntas que o ponto de vista aponta. Mas como? Não missionária Júlia está falando, como agora? Quando toma Santa Ceia, ou vai à igreja, vou tomar Santa Ceia, vou tornar a falar como cerimônia na fazer na casa, cerimônia na fazer na casa grande amanhã. A bolsa já tudo preparado. A gente na cotizar, e fala para todos os filhos de casa para cotizar, para juntar dinheiro, para mandar, para ver tal coisa na fazer. Essas cerimônias que está fazendo, esse não usa. Só de nós, entre nós família. A boa crente que está tomando Santa Ceia, vou mate.
Ali filho de fulano não vai fanado. Não, irmão. Se filho não vai fanado, que ser o nosso sobrinho. Gente na cotizando a maneira de poder arranjar coisas para fazer tal coisa assim, de fanado. A boca rente que está tomando Santa Ceia, está à igreja. Vou matar naquela cotização, tudo naquela coisa só mate. Além na fronteira, fala próximo ano toca chur. De no papé. Toca chur, de no mamé. Toca chur, de no tio, que criano. Dinheiro nadado. A boca rente que está tomando Santa Ceia, está à igreja, o mate lá. Ele cupom de vida fala que ela cata funciona com Cristo e cata funciona. Terça-feira não viva como com serva Fátima lei como não vive na pão de vida. E falando como que ela cata fazer Deus nada. Para a salvação e aberto para tudo. Se a bobo nega, então, vai para a perdição, que lá para Deus, isso uma gota de sangue no oceano. Zero que está dando. Para bem mostrar, não irmãos antigos, tirados de cativeirasco no Egito. 430 anos na maltrato do outro povo, do outra nação. E Deus decidiu na sua misericórdia e tirar eles. Goste, bem na nguni, na desobedecer, na adorar ídolos, na fazer o que é mistério, cantar de Deus, calcular de Deus, compor vaca, na adorar como aquilo que é Deus que liberta eles. Então, para bia das coisas, está na fazer sexos, adultério, que interessa. Moisés papia toca a cabeça quente, que interessa. E fala manga deles, se defunto olhado na lala. E comenan, pão cria de céu, e comel, iago sai na rocha, nem é cacoba fonte, tudo milagre olha. Mari abre na cambe e anda na seco. Tudo. Mas, riso cabeça são, nega obedecer Deus. E fala ser defunto para chegar na lala. Que lá para Deus suma nada. Só caceta. Esse é ele não libertado. Na mão de Satanás. Não lavado com sangue de Cristo, não tecido para fazer parte da família de Deus. Agora, não me estou matando tudo que aqui do uso. Ele que falando, cerimônia de demônios. Ele que ponto de vida falando, demônios próprios, que te obriga homens para organizar qualquer coisa que seja de adoração. Olha, ele que não organiza como que tem que fazer fanado, ele que não organiza como que não fazer festa na tabanca. Para fazer festa na tabanca, que é na batabadia, assim, é batabadia, maneira que tem que bajado, vinho batado armado, tudo, fazer que? A boca querendo tudo, vou matar aqui coisas. Ele que falando, organização. Demônios próprios tá trabalhando homens para organizar uma coisa de ser adoração ele próprio. Mas a boca querendo, boca me se vai evangelização, boca me se vai acampamento, boca me se participar em atividades de igreja, trabalhos que tem para fazer de igreja, boca me se. Bobai culto, botabai culto, dia como este, dia com o camiso, catabai. Mas o mestre vai ser. Ele que põe de vida na contano. Leitura que o apóstolo Paulo fala para correr a nós que lavado já com sangue de Cristo. Não comprado já. Não resgatado para Deus. Para vir aí falando no livro Romanos como tudo peca. Não destituído, não tirado fora da glória de Deus. Nunca merece no lugar inferno. Para vir não seta, não obedecer Satanás. Mas para misericórdia, para pena que Deus está sentindo, grande amor de Deus, e dá seu único filho Jesus Cristo. Jesus senta para dizer a glória de Deus, para despir toda essa glória, e ria, ali nesse mundo, e toma corpo suma de mim, suma do bom, corpo de pecador, e bem, na não metade, Deus na não metade, Emmanuel. Maneira que não morre. Então ele tinha que vai para a morte. Para tomar lá na morte, onde que não morre, né? Para te ensinar para ele. Então, comanda, Jesus fala, cada vez que eu vou comer de pão,
Bo bibi des, calce. Bota lembra de conte bon nova. Trabalho que faceram na cruz para libertar vos. Parar de pão, e suma símbolo de minha corpo. Cálice que tenés sumo vermelho. Está representando a sangue. Então, e Jesus que disse para fazer cerimônia. Agora, não fazer cerimônia, Jesus, Satanás está criando essa cerimônia. Tá? O trabalho, o Obama, ele que pode vir a chamar a atenção a nós, para mostrar como ele tem cerimônia de demônios. E falando como, assim, querido irmãos, boa cura da Dora Irã. Para ver tudo que aqui põe homens para fazer invenção, festas, nunca sabe que é tudo de maneira de adorar, maneira de obedecer. Então, nós que ser crente, não devemos sair fora. Não devemos estar naquele tipo de coisas. Não devemos estar lá. Ele que pode vir a bem, chamar a atenção nosso irmão. Para Deus ajudar-nos, para não cure de adorar ídolos. E falando para nós, para Deus abrir no olho a nós crentes tudo, para não reparar. Tudo qualidade de cerimônias que tem na nossa sociedade, que serve para demônios. Mesmo que pintado com coisas religiosas. Então, já faz assim tudo, tá pensando como em coisa de... essas coisas de igreja, é coisa de Deus. Nada. Tudo que é de Deus está na palavra de Deus. Ele que pode vir a falar, para Deus ajudar, para não reparar, para Deus ajudar e abrir no olho, para não reparar qualquer sermões que está fazendo nas nossas bancas, nas nossas casas, para não entender como é as coisas ali, e que coisas de Deus. E de demônios. Não sai lá, não sai fora. E fala para não pedir, para Deus dar a nós crentes decisão forte para correr de forma de adorar Irã sem bater justificar na nossa cabeça. Mas esta é canada, esta é outra coisa. Não sai nesse irmão. Ele que não é assinado. Não sai. Não está não miste para a Bíblia, para pôr para a palavra de Deus sério na maneira que não miste. Mas esta é, onde que está nele na Bíblia? Onde que está nele? Esta é camal. Você fala como é fazer comida de cerimônia. Mas é que leva além da lá na cor de cerimônia. A mim também pode servir já não de mim para comer. Mas é que eu comer aquele de cerimônia. Que foram tal para tomar para comer. Sai lá. Não sai. Não sai. Palavra de Deus fala, vos sai. Não está recebendo vos. São filhos machos com filhos fêmeas. Não sai. Para Deus ajudar, né, irmão? Ele que não vem para vir chamar a atenção, não toma cuidado, esse lastro que não está amarrado, toca choro, vai afanado, não família não vai afanado, não quer na tocado choro, fulano na dado missa do bom amém, como que não faltar, calcular de igreja, que grande, que primeiro filho macho, o único fêmea que tem, né? Tudo é coisas assim, não está embarançado que ele. E ora que não cai naquele irmão, não vida espiritual não morre, não está cai. Se não quer despertar, nem prazer de a igreja o que está tendo mais, nem prazer de nada espiritual o que está tendo mais. Você fica vazio. Você fica vazio. Precisa para o fim que ajude o chamar Deus. Para o arrepender. Ainda é tempo a você viver essa situação. Para o arrepender, vou voltar para Deus. Para voltar para Deus. Quanto coisas que vai fazer já, que está direito como crente. Deus ia amar ainda. E tempo ainda. Para voltar para ele. Para arrepender do pecado. Vou voltar. Para ver a palavra de Deus falando como aquele que segundo esse pecado nunca cana vai diante. Mas aquele que confessa e sai naquela e diz a e toda a misericórdia de Deus, e toda a favor de Deus, e toda a pena de Deus na sua vida. Que não descuidar, irmão. Satanás não engana a gente, demônio fino. De maneira fino, ele que não te ensina. De maneira fino, mas que mal também. Se eu fazer isso, o tu está falando, mas por fazer tudo que eu vou à igreja, eu vou pedir perdão. A palavra de Deus fala, quem conhece verdade, e se direito, e nega, e vai, e volta, e vai fazer que está direito,
volta a servir Irã ainda. Fala que tem julgamento mais forte. De que condenar nada. E coube a palavra de Deus. Mas a boa obia. Vou experimentar a salvação. Mas vou não fazer descarne. Para ver o me sagrada mundo. Irmão, muito cuidado. Essa que mensagem que nós temos. Para Deus ajudar, irmão. E falar. Para não correr. De adorar Irã. Não correr. Todos os planos que está fazendo. Tudo que está fazendo. Para não poder adorar. Na que está inventa e entra no homem, para o homem inventa qualquer movimentação, qualquer festa, qualquer que, para poder adorar, não rapara. E fala para não orar, para Deus ajudar, para não rapara. Todo tipo de movimentação, todo tipo de coisas de Irã, para não rapara, para não sair. Amém? Que Deus está ajudando. Não corre de adorar Irã. Não corre. Não vai para Jesus. Não diz a não vida com Jesus, porque Ele é amado e não ajudando. Ele é amado. Volta para o Senhor. A boca fazer as coisas que está direito. Volta para o Senhor. Deus está com seu mão aberto para receber. Volta. Vou pedir perdão. Vou cumprir a vida com Deus. Amém? Que Deus te abençoe essa palavra.